Sejam bem-vindos, tá bom? Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, e orarmos ao Senhor. Eu amo esse tempo de frio por várias razões. Uma delas é porque a gente dorme melhor, também comemos melhor, e porque ficamos mais bonitinhos, não é? Todo mundo bem agasalhado. Eu fico contente com Deus por essa variação de estação. No Nordeste a gente não tem isso. Nós temos o verão e também o verão, e temos o verão e o verão. Aqui a gente tem as estações bem distintas, graças a Deus por isso. Quero cultuar o Senhor Jesus e chamar o Fabrício para que venha aqui orar. Amanhã eles fazem aniversário de casamento e já vai começar orando. Apresentar ao Senhor o nosso culto, Fabrício. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado, Pai, como o pastor disse, por esse clima, por esse tempo, por essa chuvinha que nos abençoou nesses últimos dias, ó Deus. Eu quero te pedir agora, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, que o Senhor nos abençoe, nos traga uma palavra aos nossos corações. Abençoe o seu servo, o seu pastor, que nos abençoe com a sua palavra, um guia para o nosso dia, Pai. Eu lhe peço, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Obrigado. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo de número 115. Desculpem esse contratempo com o microfone. Obrigado. Vamos lê-lo de uma forma responsiva. Eu lerei os ímpares e a uma só voz, a congregação os pares. A palavra do Senhor para nós diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai de sua garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós depende o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora
Amém. Os irmãos podem sentar-se. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele é bondoso e é bendito eternamente. E por isso eu quero convidá-los para louvá-lo com o hino de número 244. 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus. 244. Marco Antônio Gondim Vasconcelos vai nos auxiliar. Aqueles que puderem se colocar de pé. Mil vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ouvinte agora todos, também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai. 1000 vezes, 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Sentar. O coral vai adorar o nosso Deus com um hino especial.
Queria convidar nossa missionária Liz Lopes. Chegou de uma investida semeando o Evangelho na Moldávia. Oramos por ela, viajou dia 9 e retornou, eu creio que muitas experiências, bagagens, muitas coisas para contar e glorificar o Senhor. Nós queremos agradecer esse tempo que Deus concedeu a ela de semear o Evangelho. Queria que a Ana Lúcia Braga viesse orar, agradecendo a Deus o tempo que Deus deu à nossa missionária. Obrigado, Ana. Tá. Porque eu amo missões. Aleluia. Vou orar por ela. Senhor, nesta manhã eu te agradeço pela vida dela, por tudo que ela fez no lugar que ela foi, Obrigado, Senhor. E mais uma vez eu peço que continue abençoando a vida dessa moça, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Liz. Seja bem-vinda. Por gentileza, a releitura do Salmo 115. Queria chamar Daniel e Ana Beatriz e os seus avós, os avós da Ana Luísa, podem vir juntos. A maior, pode ficar aqui, a maior riqueza de um homem é a sua casa, a sua família. Daqui a 50 anos, eles ainda vão lembrar disso. Daqui a 70 anos também. Vai mudar o governo, as estações, muda tanta coisa, mas a família existe desde Adão. Foi a ideia de Deus. Não foi ideia do homem, foi ideia de Deus. E desde aquela época, nós apresentamos as nossas crianças a Jesus. E desde aquela época, Ele abençoa as nossas crianças. Desde aquela época, Ele protege a família. A nossa luta para manter a família não é contra sangue e carne. Não é. Mas é contra os principados e potestades que tentam desarticular e provocar desarmonia e desagregar, mas o Senhor tem sustentado esta brilhante ideia dele mesmo. Aqui, no versículo 13, diz assim: o Senhor abençoa os que temem a Ele, tanto pequenos como grandes. Deus vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Eu acho que é uma honra, Daniel, a gente trazer os nossos filhos e falar: abençoa Jesus. Não depende de mim, não depende da minha esposa, nem dos meus pais, mas do Senhor. Abençoa. O Senhor me deu, agora abençoa. Eu acho que é uma grande alegria para a gente trazer os nossos filhos para que Deus abençoe. E dormir tranquilo, sabendo que Ele vai proteger. A Ana Luísa é de Jesus. Nós não vamos apresentá-la na ideia de que Ele não conheça. Não, Ele fez. E fez com graça, com sabedoria e poder. Ele conhece. Nós vamos apresentá-lo na ideia de que nós precisamos dele para criá-la. E sem ele, não tem jeito.
Vamos cantar o hino 610. Vamos nos colocar em pé. Ele abençoa tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Obrigado. Querida igreja, essa é a Ana Luísa. Ela vai crescer aqui no nosso meio. Aqui ela vai ouvir de Jesus, vai conhecer Jesus e o povo de Jesus. Será fortalecida aqui. Daqui a algum tempo ela vai cantar no GLED. Responsabilidade de vocês. Aí depois vai passar para outro coral e daqui a um tempo ela vai chegar e falar: pai, eu vou casar. Aí daqui a mais um tempo ela vai entrar aqui e o pastor vai dizer: eu queria chamar a Ana Luísa e o seu bebê e os avós também. Aí você vai vir com a Ana Beatriz. Já vai estar com o cabelo bem branquinho. Que coisa bonita o Senhor faz com a gente, né? Vamos orar por essa história que já está escrita no livro da vida? Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Bonito, perfeito, amoroso, tremendo em amor e cuidado. Obrigado pela tua misericórdia que aconteceu novinha hoje pela manhã. E obrigado porque nesta graça misericordiosa nós estamos aqui. Eu quero, junto com esta família e com esta igreja, que é uma família, consagrar, ó Deus, esta criança ao Senhor. Na verdade, o Senhor conhece a Ana Luísa. Conhece a sua vida, conhece os seus pais, a sua irmã, conhece os seus avós,
conhece tudo sobre ela. Nós apresentamos no sinal de nossa dependência ao Senhor, no sinal da nossa carência ao Senhor e no sinal da tua glória que nós almejamos alcançar. Abençoe o seu crescimento e a sua vida. A comunhão com a sua irmã, com seus pais, avós, com a tua igreja, que ela seja abençoada aqui, ó Deus, e que os seus pais tragam todos os dias para ela amar o Senhor e tragam sempre que houver culto para ela conhecer o Senhor. Abençoe esta família. Reserve as tuas bênçãos para o crescimento dela. Abençoe e fortaleça a unidade desta casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem sentar-se, meus irmãos. Obrigado. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por estarmos mais uma vez na Tua casa. Agradecidos, ó Deus, porque tivemos uma noite de sono. Porque pudemos, ó Deus, estar sobre a Tua proteção. Estamos pedindo, ó Deus, para que o Senhor possa cuidar daqueles que não têm o privilégio de estar aqui, ó Deus. E ter a liberdade de Te cultuar, de Te louvar, de ouvir a Tua palavra. Que os nossos missionários estejam preparados, ó Deus, para receber o Teu Santo Espírito, ó Deus, e encaminhar para aqueles que ainda não Te conhecem. Amém. Te pedimos por aqueles também que estão ali na frente, ó Deus, que não puderam ter a mesma proteção, o mesmo cobertor, o mesmo aquecimento que todos nós tivemos, ó Deus. Perdão. Te pedimos por aquelas vidas, te pedimos pela transformação, te pedimos para que Jesus possa realmente transformar as suas vidas. Amém. Estamos agradecidos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Estava ou ainda está previsto ficarmos sem energia de manhã. Mas pela graça de Deus isso ainda não aconteceu. E como nós oramos lá dentro, a energia vem do Senhor. Amém. Vem do Espírito de Deus. E que essa energia possa estar dentro de cada um de nós. De mim, de você e daqueles que ainda não chegaram. Que aqueles possam vir ainda em paz. Traga-nos para o templo do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé. Logo de manhã. Teu amor
É muito bom louvar, amar, servir ao nosso Deus. Vamos estar essa manhã com todo o nosso coração, com todo o nosso ânimo, estar louvando o Senhor. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quem quiser bater palmas, fique à vontade. Importante para nós. É um cântico que reflete o poder de Deus. Que o Espírito de Deus possa estar não só hoje, mas durante todos os dias em nossas vidas. Amém? Quão formoso és. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bem forte agora, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Os 11 primeiros versículos de Samuel 3. Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Os 11 primeiros versículos. Divida a sua Bíblia com quem está ao seu lado. Vamos também fazer uma leitura participativa. Eu lerei uns, os ímpares, e em uníssono a congregação os pares. Mesmo assentados, mas com reverência. Diz assim a palavra. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. No lugar acostumado, sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele lhe disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. O Senhor a chamar, Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Não fez o Senhor, e aí esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que a ouvir lhe tinham ambos os ouvidos. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela luz elétrica que facilita cultuar o Senhor. Mas nós iríamos te cultuar mesmo sem ela, porque o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado pelos irmãos que vieram, que aqui estão. Muito obrigado. Fala agora, Senhor, porque os teus servos querem ouvir o Senhor e a tua voz, querem ser direcionados pelo Senhor e pelo teu conselho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agosto de 82, eu era diácono da Igreja Cristã Evangélica Emanuel e fazia parte do conselho de pastores da igreja a convite do meu pastor.
Era sábado, por volta de 11 e pouco, quando nós começamos uma reunião na primeira igreja batista de Imperatriz, no Maranhão. O pastor da igreja, 88 anos, bem idoso, ele começou a reunião com as seguintes palavras: ontem à noite eu sonhei com Deus. Aquilo chamou a atenção de todos nós para ouvir o sonho que ele havia tido com Deus. E ele disse: Deus apareceu no meu sonho e me pediu para ler um texto para vocês. Ele não me disse o porquê, nem me disse para quem. Ele apenas disse: leia esse texto. E eu sei que era o Senhor, foi inconfundível o sonho que eu tive. Ele em pé, apoiado por uma bengala, ele disse: o texto que Deus pediu para que eu lesse é o seguinte: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar da graça de Deus. E ele falou, e eu vou repetir. Ele repetiu o texto de Atos 20 e 24 e se sentou. Um silêncio tomou conta dos pastores que estavam ali. E assim que ele começou a ler, uma taquicardia tomou conta do meu coração. Uma pulsação muito rápida, muito violenta. E o Senhor disse: é para você esse texto. Eu não falei nada para ninguém, nem para o meu pastor. Mas eu creio que naquele momento a minha temperatura subiu, a pressão arterial subiu, e eu estava louco para chegar em casa e contar para a Beth. Para ninguém mais, mas para ela. Cheguei em casa, ela estava em casa, e eu disse: o Senhor falou comigo hoje, lá na reunião. Mas essa palavra, ela é tão simples, e ela é tão, às vezes, corriqueira, que você diz: é claro que ele falou. É claro que ele falou. Ele fala. Ele tem boca e fala. Ele tem mãos e apalpam. Ele tem pés e andam. Ao contrário do Salmo 115, que fala de alguns deuses que têm tudo isso e não se movimentam. Som nenhum sai de sua garganta. O nosso não. O nosso Deus fala. E ele falou comigo. E eu disse para ela: eu vou te contar o que ele falou. Com um único propósito eu vou te contar. Porque desde de janeiro eu oro por você sem te falar a razão da oração. Eu li o texto para ela. Eu disse: o Senhor me chamou para o ministério. Eu falei para ele que eu não poderia ir se ele não te chamasse. Eu queria que você também agora me ajudasse em oração, por conta desse texto que Deus deu. Aí ela falou: eu não vou orar. Aquilo foi uma surpresa para mim, que eu quase caio. Aí disse: eu não vou orar porque desde janeiro eu oro para que Deus te chame. Porque em janeiro ele me chamou. E eu falei para ele: eu sou casada. E tem alguém acima de mim. Se o Senhor não chamar a ele, a minha resposta para o Senhor é não. Eu não posso ir. Porque o Senhor atrasou o chamado. O Senhor chamou uma mulher casada, cuja missão é a missão do marido. Eu não tenho missão. Ele tem. Então o Senhor chama ele. O Senhor chamando ele, a minha resposta é sim. Aí então nós oramos, choramos, oramos e choramos. E aí então fui falar com o pastor Maurílio Garcia de Araújo. Aí ele disse: eu já percebi o seu chamado. E nós vamos abençoar a sua ida para o ministério. Tudo isso começou quando um pastor disse: eu sonhei com Deus. Quem
Quem é esse Deus que fala em sonho? Quem é esse Deus que chama crianças? Que usa crianças? Que chama alguém aos 80 anos, dizendo, Moisés, não chega para cá. E que chama uma criança pelo próprio nome, Samuel. Eu queria pensar um pouquinho, porque esse Deus não mudou. Não mudou. Nenhuma influência da sociedade alterou a sua forma de falar ou de agir. A economia ou a crise do país ou do mundo não fez com que ele mudasse a sua trajetória, a sua forma de se revelar. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Se ele agiu no passado, ele quer agir ainda agora. Se ele chamou crianças, continua chamando crianças. Usa adolescentes, idosos, aos seus 80 anos. Ele é imutável. Eu queria apenas ver 3 marcas desse Deus nesse texto aqui. Primeiro, é que ele chama com regularidade. Ele chama com insistência. Ele chamou quantas vezes Samuel? Lembram? 4. 4 vezes. Chamou 3 e Samuel confundiu a sua voz. O que era natural, porque ainda não lhe fora apresentado o Senhor. Ele não tinha intimidade com Deus. Estava na igreja, tinha responsabilidade, dormia no templo. Isso não significa intimidade com Deus. Vir ao culto não significa que nós conheçamos a voz dele. Participar do coral, fazer missões, não quer dizer, essa é a voz do meu Senhor, essa aqui é do meu pastor, essa é a minha voz, aquela ali é a voz dos meus desejos, é os meus sonhos. Nós confundimos a voz do Senhor, mesmo estando a servir no templo. Não foi porque ele servia que confundiu, não. Aqui diz que ele confundiu porque não lhe fora ainda apresentado. Ele não tinha ouvido. Numa época de silêncio de Deus. Versículo 1 diz isso. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então ele confunde. Mas o Senhor chama. E é desejo dele continuar chamando. E ele sempre vai fazer isso com regularidade. Versículo de número 4, versículo 6, versículo 8 e versículo 10. Veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, com regularidade. Eu preciso entender isso. Eu tenho que estar com os ouvidos sensíveis ao seu chamado, porque ele tem boca e fala. Ele tem ouvidos e escuta. A primeira observação que eu quero ver com vocês é essa. Ele insiste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a batida ou se ouvir a minha voz? Ouvir a minha voz. Então eu estou à porta, bato e chamo. É provável que alguns maridos tenham um toque que a esposa reconheça. Aí ele diz, papai chegou. Abre lá a porta. Essa batidinha é do papai. Mas ali diz que ele bate e chama. Ele insiste, se alguém ouvir a minha voz, ou as batidas, e abrir, eu entro e teremos ceia. Ele insiste. Ele vai dizer, Nadir. Aí ela tem que falar, eis-me aqui, Senhor, fala porque a tua serva ouve. Aí ele vai dizer, eu tenho uma coisa para falar por você, a igreja. Estão entendendo? Ele chama e chama com regularidade. E ele chama através de uma leitura bíblica. Ele chama através de um convite para orar. Ele chama através de um hino especial. Ele chama através da exposição da palavra.
Ele chama, ele tem interesse. Ah, não, ele nunca me chamou. Eu nunca ouvi a voz do Senhor. Será? Será que ele não está dizendo, vou chamando você, Álvaro, Álvaro? Aí ele acorda, sim, querida, fala comigo. Ele disse, não, Álvaro, pode dormir, eu não chamei você. Continue dormindo. Aí daqui a pouco, Álvaro, Álvaro. Aí ele acha então que deve ser a minha família, deve ser o meu tio, deve ser o pastor. O senhor me chamou? Ele disse, não chamei. Pode ser que a nossa experiência seja, ele nunca chamou o meu nome. Ele chamou, porque ele chama. E chama pelo nome. Ele conhece você. Ele sabe como chama você. Ele sabe o que desperta a tua atenção. Moisés, não chega para cá. 80 anos, uma sarça extraordinária. Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. É de minha conveniência ir para a tua casa. É esse o Deus que servimos. Ele chama. Chama com regularidade. Chama porque ele tem boca e fala. Ele tem interesse em nos falar. E revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Chama e chama com insistência. Talvez nós é que não temos prestado atenção. Aquele hino me tocou. Aquela leitura aqueceu o meu coração. Olha, quando ele começou a cantar, eu me enchi de paz, um gozo enorme tomou conta do meu coração. Eu nunca tinha tido experiência como essa. Eu estava no carro andando, dirigindo, de repente o pôr do sol encheu aquele ambiente do carro. Mas nós achamos, que coisa tola. O sol se põe todos os dias, desde que eu nasci. Aliás, um pouco antes. Mas naquele dia foi diferente. Nós temos que estar atentos ao nosso Deus, a quem nós servimos. A voz dele é inconfundível. Ele chama. Mas ele chama com simplicidade. Versículo 5. Ele chama com regularidade. Mas ele chama com simplicidade. Podia ser mais simples? Não. Samuel. Estava dormindo o cara, né? Aí ele acorda e vai lá disposto. Ele podia dizer, não, amanhã eu falo com ele. Amanhã eu vou lá. O senhor me chamou ontem à noite? Não. 4 vezes o senhor chamou e 3 vezes ele foi ao pastor. O senhor me chamou, eis-me aqui. Disposição de servir, mesmo sendo de madrugada. Nós não temos muita disposição de acordar de madrugada, né? Para responder ou para ajudar alguém. Não temos. Não temos disposição de atender telefone de madrugada. Não temos. Mesmo que um amigo chegue assim, você me empresta 3 pães? Disposição nós não temos de levantar. Nós temos disposição de até morrer pela esposa. Temos. Mas acordar de madrugada para pegar água para ela, aí é demais. Não é? Eu morro pelo meu marido. Morro. Mas acordar de manhã, de madrugada, nesse frio, e fazer um chazinho, não. Aí é demais. Pegar uma meia para ela aquecer os pés nesse frio, aí é demais. Morrer eu morro. Mas levantar nesse frio, o que é isso? Entendem? Ele foi lá e o Senhor chamou com simplicidade. Corre até ele na primeira vez, corre na segunda, corre na terceira. Que voz simples. Nós confundimos, de tão simples que confundimos com a voz do pastor. A voz do pastor, a voz de Deus são distintas, são diferentes. Nem sempre Deus fala pelo pastor, viu? Nem sempre. Pode ser que alguns pastores tenham dito coisas que ele falou assim, gente, de onde é que ele tirou esse negócio? Que história mirabolante é essa? Eu não falei isso com ele. Nós vamos nos admirar muito de algumas histórias lá no céu, quando o Senhor começar a passar diante de nós essas revelações. Ele chama com regularidade, ele chama com simplicidade. E por fim, por causa disso, ele espera uma resposta nossa. Ele espera que eu chegue para ele, já que foi ele que chamou. E eu fale para ele,
Pode falar, Senhor. A nossa geração não é uma geração que queira ouvir, não. Se hoje esse texto acontecesse, é provável que nós falaríamos para ele: ouve, Senhor, porque o teu servo vai falar. E quando o teu servo fala, entende? Nós não somos uma geração que aprendeu a ouvir. Nós somos uma geração que quer falar. Queremos falar. E nós achamos que é pelo muito falar que seremos ouvidos. Não é. Deus fala no silêncio. Também fala no barulho. Deus fala em sonhos. Também no hino. Eu preciso estar aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Porque Ele tem boca e fala. Ele é vivo. Esteja com seus ouvidos atentos à voz do Senhor, porque Ele fala com regularidade. A uma criança, a um idoso, Ele fala. Ele fala também com simplicidade. E Ele insiste porque Ele espera uma reação de nós. Não é, sim, Senhor, ouve porque o teu servo vai falar. Mas o contrário. Fala, Senhor, porque o teu servo está disposto a ouvir. Mesmo que venha tinir os meus ouvidos, fala comigo. Curve sua cabeça, por favor. A história da igreja tem nos ensinado que Deus quer falar. E fala tanto em momentos especiais que promove esses momentos para que os seus servos ouçam. Que tenham tempo para ouvi-lo. Alguns precisam ficar enfermos para ouvir Deus. Outros precisam ficar desempregados para ouvir Deus. Outros precisam de uma tragédia para poder ouvir, para parar para ouvir. Aqueles que só conseguirão ouvir se a sarça arder sem se consumir. Deus vai fazer isso. Outros têm que deixar os bois, sair de trás dos bois para poder ouvir. Aqueles que têm que subir numa árvore para ouvir. Eu não sei qual é o seu caso. Eu não sei se você vai precisar ser contido por uma dor, para na dor dizer, fala, Senhor. Ter um prejuízo para poder dizer, fala, Senhor. Perder o emprego porque o emprego me tirou a possibilidade de ouvir. Agora, sem emprego, eu posso ouvir. Então fala, Senhor. O ideal é que sejamos sensíveis à voz do Senhor, independente da circunstância, da estação. Eu não só posso querer ouvir quando estou com fome. Eu preciso querer ouvir em qualquer circunstância. De manhã, de tarde, à noite. Ouvidos sensíveis, espírito voluntário. Deus continua falando. Ele quer falar. Ele é vivo. Desligue-se um pouco dos sons da terra. Desligue-se um pouco dos compromissos exagerados. Afaste-se das ambições terrenas, desses cuidados do próprio mundo. Afaste-se um pouco disso para ouvir o Senhor. Busque um cantinho de oração, uma caverna, onde Ele pode falar com você num vento suave ou num trovão. Mas disponha o seu coração a ouvir. Procure-o na palavra. Queira ouvi-lo na mensagem, porque Ele quer falar. Saia hoje daqui com a disposição de ouvir Deus. Pode ser que Ele não chame você pelo seu nome, mas atraia a sua atenção por alguma coisa. Pode ser que você precise da ajuda de alguém, como Eli, que ajudou a Samuel.
Ele precisou da ajuda. Se o pastor Eli não ajudasse Samuel, é provável que ainda hoje o Senhor estivesse chamando a ele. E ele já bem idoso, sem conseguir discernir a voz. Afaste-se um pouco. Marque nessa semana uma agenda com Deus. Um compromisso com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, onde Ele vai falar e eu vou ouvir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entendemos que o Senhor fala e quer falar. Nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Os deuses dos outros têm boca e não falam. O nosso tem boca e fala. E nós queremos ouvir o Senhor. Queremos marcar um encontro contigo. Quer seja aqui, neste santo lugar, ou em outro santo lugar, aonde o Senhor terá acesso livre, direto, aos nossos ouvidos e coração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais a que venham à frente, por gentileza, e nos ajude na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é a ceia da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. É do Senhor. São convidados a participar desta ceia todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor, quer seja desta igreja ou de uma outra igreja que ama Jesus, que serve Jesus, que ouve a voz de Jesus. É preciso que você tenha um compromisso com Ele, que tenha passado por uma experiência com Ele e tenha obedecido a Ele no que tange a batismo, que compreende um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso com Deus. Então, todos esses são convidados a participar. Por gentileza, coloque-se em pé, por favor, e abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Nós vamos participar agora, obedecendo ao que o Senhor falou aqui. Tá bom? Vamos dar graças pelo pão. Em seguida participaremos. Quero convidar o presbítero André Sávio para que dê graças ao Senhor pelo pão. Obrigado. Em seguida nós vamos ser servidos por Ele. É de muito bom tom que a gente agradeça o seu serviço. Você agradece e conserva em mãos para participarmos juntos, tá bom? Por favor. Agradecemos porque vemos as suas mãos em nossas vidas, cuidando de nós e das nossas casas, Senhor. Obrigado. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada família da nossa igreja. E agradecemos também porque temos irmãos que estão enfermos, gostariam de estar participando dessa comunhão conosco na sua Santa Ceia. Mas o Senhor tem feito milagres na saúde deles e também na sua recuperação. Obrigado. Que as suas mãos sejam com eles, Senhor, nesses dias. Agradecemos também porque o Senhor, nosso Pai, decidiu colocar o seu Filho aqui na terra e, através do seu sacrifício, nos lavou de todo o pecado, Senhor, para que aquele que creia nele seja e tenha a vida eterna, Senhor. Agradecemos pela liberdade que temos de te cultuar e de participar dessa ceia e que possamos, Senhor, continuar celebrando até a sua vinda gloriosa.
Em nome do Senhor Jesus é que agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado. Por gentileza. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Foi alguém esquecido? Ok. Deus o abençoe. Obrigado, pastor. O senhor também, família. Deus abençoe, Roberto. Vamos colocar em pé, por gentileza. Renovamos o nosso compromisso com o nosso Senhor. Está estabelecido e renovado a nossa aliança com Ele, por causa dele mesmo que nos sustenta. Não é isso? Deus, portanto, os abençoe. Deus os abençoe. E alegre o coração de vocês. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.
O presbítero Aderbal vai dar graças ao Senhor pelo cálice. Em seguida nós vamos agradecer e esperar para participarmos juntos, tá bom? Por favor. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão nesta hora, pela boa noite que o Senhor nos deu, de sono, de descanso, e também, Senhor, pela oportunidade nesta manhã de estarmos aqui nesse lugar e participarmos, Senhor Deus, solenemente desse momento de culto, quando podemos, Senhor, agradecer, sermos reconhecidos pelo sacrifício do Teu Filho na cruz e o Seu sangue ali vertido, Senhor, neste ato representado pelo vinho. O Seu sangue ali serviu para a nossa redenção. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor aceite a nossa gratidão, porque é a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade para conosco, que fez com que isso acontecesse. E nos valeu, Senhor, a vida eterna. Abençoa, Senhor, todos aqueles queridos que participaram e os irmãos que estão conosco e que não participaram. Nós pedimos que o Senhor toque no coração, que na próxima oportunidade, Senhor Deus, eles tenham esse privilégio também. Guarda-nos dessa maneira. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nós te rogamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
esquecido. Deus te abençoe. Bendito seja Jesus, cujo sangue é eficaz, eficiente, suficiente para a nossa salvação. Bendito seja Jesus que nos proporcionou esse momento. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer você ter vindo cultuar Jesus hoje aqui. Quero agradecer pela sua presença mesmo, de coração. Muito, muito obrigado. Quero informar que a Beth está bem. Agradecer pelas orações dos irmãos em favor da minha esposa. Muito obrigado. Hoje à noite, se Deus quiser, ela já vai estar conosco aqui na igreja para cultuar Jesus junto. Eu não sei se ela está vendo, porque eu informei para ela que não teria energia, que não adiantaria ela ligar o computador. Mas eu agradeço ao Senhor pelo apoio de oração que os irmãos estão dando. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Está conosco também o Davi Lopes. Eu queria que ele viesse aqui à frente orar. Que prazer receber ele e a esposa. São membros da igreja em Curitiba. Estão conosco e servem o Senhor Jesus ali. É uma alegria recebê-lo no coral. E ele vai dar graças. Vamos nos colocar em pé? Encerrando o nosso culto. Obrigado. Obrigado, querido. Em seguida, a sua oração, estaremos implementando a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a comunhão, a alegria de estar com os irmãos é muito grande, Senhor. E Tu nos proporciona isso, ó Pai. Apesar das distâncias, Senhor, apesar de todas as coisas que acontecem. O nosso amor, o nosso carinho, a comunhão, a amizade sempre permanece, Senhor, e nós voltamos, Senhor, voltamos às nossas casas, voltamos e nos sentimos em casa, ó Pai, porque o Teu amor nos envolve e nos dá essa comunhão, Pai. Ó Deus, te agradecemos pelo culto, Senhor, pela mensagem. Ó Deus, que os nossos corações possam estar voltados, Senhor, à Tua voz, ao Teu chamado, Senhor, para que nós possamos estar atentos à Tua vontade, Senhor. Senhor, te agradecemos por tudo, pela viagem que estaremos fazendo, que pedimos a Tua bênção, que Tu esteja guardando, Senhor, no nosso retorno. Mas, ó Deus, essa comunhão, essa alegria que invade os nossos corações, permaneça sempre, Senhor, e que nós possamos preservar, Senhor, isso que anda se perdendo pelo mundo, ó Pai, porque o mundo está cada vez mais individualista, mais egoísta, mas que a Tua igreja preserve o Teu amor, a Tua alegria, a Tua força, Senhor, e a Tua luz brilhe através da Tua igreja, Pai. Que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Davi Lopes. Deus abençoe a sua tarde, abençoe a escola dominical que você vai participar, abençoe a comunhão sua em casa.
te traga em segurança para cultuá-lo à noite. Ouça e responda a cada uma das orações dos irmãos, e que os irmãos possam, assim como orou Davi, ouvir a voz do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.